Vamos agora discutir, né, as soluções e apresentar uma solução explicitamente no caso em que a força que age sobre uma partícula carregada, dotada de carga elétrica, é dada por Q vezes V vetor B. Ou seja, vou considerar o caso do movimento de uma partícula quando ela está sob a ação de um campo magnético. Na região na qual ela se movimenta, eu tenho um campo magnético e esse campo magnético pode depender do tempo, pode depender também da posição da partícula. Então, eu tenho uma região do espaço na qual existe um campo magnético e eu tenho uma partícula que se movimenta nessa região. De novo, qual é o problema? O problema é o de determinar a posição da partícula a cada instante de tempo. É isso que a gente gostaria, né? Ora, neste caso, né, nós devemos resolver um conjunto de 3 equações diferenciais. Vamos ilustrar com um caso simples, porque esses problemas envolvendo o campo magnético, quando o campo magnético depende da posição do ponto do espaço, são difíceis, não são simples, não. Mas a gente pode chegar a algumas conclusões sem resolver o problema inteiramente. A primeira é uma coisa curiosa, que é a seguinte. O campo magnético não realiza trabalho. Se você calcular o trabalho realizado pelo campo magnético, você vai encontrar que o trabalho é nulo. O que significa isso? Ora, sabemos, né, que o trabalho realizado por uma partícula quando ela se desloca de um ponto A até um ponto B, esse trabalho me dá a variação da energia cinética entre os pontos B e A, ou seja, é m vezes VA, agora ao quadrado, sobre 2, né? Esse é o teorema da energia cinética. Ora, se o trabalho realizado pela força é igual a zero, como é o caso da força magnética, a gente vai chegar a um resultado parecido com esse. Vou ilustrar isto, né, de uma outra forma. Vamos verificar isto, né? Mas se o trabalho é igual a zero, eu concluo que quando a partícula está sob a ação de um campo magnético, não importa a expressão para o campo magnético, a partícula não muda a velocidade dela em módulo. Ou seja, o V, quando eu tenho um campo magnético, o V ao quadrado é constante. É o V ao quadrado que a partícula começou o movimento. Então, esse é um resultado curiosíssimo. Isso significa que um campo magnético não acelera uma partícula? Acelera. Por quê? O módulo de V ao quadrado ser constante não significa que a velocidade é constante. Um detalhezinho, um truquezinho aqui, né? Por exemplo, se ela está num movimento circular uniforme, a partícula tem uma velocidade vetorial que muda com o tempo, não o módulo. Então, esse é um exemplo simples, né? A partícula está acelerada num movimento circular uniforme, né? Mas o módulo da velocidade é constante. No entanto, ela tem uma aceleração, porque a velocidade muda de direção. Ela muda de direção, não o módulo.
Então, essa é a primeira conclusão. Olha, como é que a gente pode ver isso? Vamos calcular a potência associada à força magnética. A potência, por definição, é igual a V, vetor F. Ora, V escalar V vetor B é igual a zero. Portanto, a potência, ou seja, você não ganha energia e não perde energia quando você coloca uma partícula sujeita a um campo magnético. Porque V escalar F é igual a zero, que é a mesma coisa. Eu demonstrei que o trabalho realizado pela força é igual a zero, porque a potência é a taxa com que você realiza trabalho. Portanto, eu acabei de demonstrar isto. Isso é uma coisa bastante interessante e muito geral. Vamos agora estudar uma solução bem simples. Vamos considerar o caso em que o campo magnético é um campo uniforme e vamos colocá-lo na direção do eixo Z, de forma que B é igual a B0 vezes K. É um campo uniforme, de forma que, nessas circunstâncias, o campo B é um campo uniforme que pode estar tanto na direção do eixo Z, né, mas positivo, quanto, num outro caso, B pode estar para cá. Mas é um campo, de qualquer maneira, uniforme, sempre. Né? E a gente apresenta um campo uniforme sempre considerando linhas de forças paralelas e equidistantes, né, para chamar atenção para isto. Né? Ora, nestas circunstâncias, né, o que temos, então, em termos de equações? Né? Ora, vamos lá. A primeira equação é m vezes. Eu vou começar com a equação para a velocidade, porque é mais fácil, né? M vezes dvx dt. Veja, estou falando de componentes agora. Né? M vezes dvx dt é igual a Q vezes V vetor B. Portanto, eu tenho que calcular aqui a componente x de V vetor, e agora eu tenho aqui B0 vezes K. Né? Ora, Q vezes V vetor B0 vezes K, eu vou considerar só a componente x. Né? Essa componente x é igual a Q vezes Vy vezes Bz. Ou melhor, é isso mesmo, vezes Bz. Portanto, é igual a B0. Né? Menos, agora, eu tenho Vz vezes By, mas By é igual a zero. Portanto, esta é a equação. Esta é a equação. A outra equação é m vezes dvy dt é igual a Q vezes V vetor B0 K, mas aqui eu tenho que considerar só a componente y. E a componente y é dada por, temos dois termos em princípio, né? Eu tenho então Q vezes Vz vezes Bx, mas Bx é igual a zero. É igual a zero. Portanto, se temos zero, menos Vy vezes Bz, que é B0. Portanto, vamos reescrever essas equações e, no caso
da última equação, eu tenho que dVz dt é igual a Q vezes a componente Z dessa força, mas a componente Z dessa força, já que o campo está ao longo do eixo Z, isso aqui eu tenho Q vezes zero. Portanto, as equações que são relevantes, vou escrevê-las aqui, são m vezes dvx dt igual a Q vezes Vy vezes B0, M vezes dVy dt é igual a menos Q vezes Vy vezes não, aqui na realidade é Vx, eu vou me corrigir aqui, é Vx, né? E aqui então é Vx vezes B0. E finalmente, M vezes dVz dt, M vezes, vou escrever mais forte aqui, M vezes dVz dt é igual a zero. Ora, esta última equação, ela é relativamente simples, né, de ser resolvida, porque ela indica que Vx, ou Vz, melhor, ela indica que Vz é constante, eu vou chamar essa constante de V0z. Então, esta última equação eu já resolvi, ou seja, a partícula tem a componente z da velocidade inalterada. E essa componente z da velocidade é a componente z da velocidade que ela começa o movimento. Temos aqui agora, então, que resolver estas duas equações. Eu tenho duas estratégias, né, para resolver esta equação, ou esse conjunto de equações aqui. A primeira é derivando duas, mais uma vez com respeito ao tempo e utilizando a outra. Eu vou resolver utilizando um outro tipo de estratégia, agora é claro que é um pouco problemático porque eu faço uso de números complexos, mas de qualquer maneira, se quiserem, o que importa no final é o resultado disso, né? De forma que, de acordo com essa nova estratégia, né, nós vamos definir, né, uma grandeza, vamos chamá-la por enquanto de ômega, mas sem explicar por quê, né? Mas é um nome, digamos assim, vamos colocar ômega zero, né? Por definição, ômega zero é igual a Q vezes B0 dividido por M, né? Então, introduzo essa grandeza e, portanto, isso aqui simplifica, né, as minhas equações, porque eu tenho que dV x é igual a ômega zero, dvx dt é igual a ômega zero vezes Vy, e a outra simplificou. É dVy dt igual a menos ômega zero vezes Vx. Escrevi essas equações de uma forma um pouco diferente, com essa notação aqui, né? Agora eu vou definir, eu estou aqui ainda pensando na melhor estratégia, mas vamos começar com uma, depois explico a outra, né? A primeira é no sentido de definir uma grandeza, né, que eu vou dar o nome de V+, igual a Vx mais I vezes Vy, e agora eu estou utilizando
grandezas complexas, né? Posso definir também V- igual a Vx menos IVY. Agora, a equação para estas grandezas aqui é a seguinte: dVx mais dt é igual a I vezes Vx mais, e aqui multiplicado por ômega zero, né? De forma que, tanto no caso de Vx mais, quanto no caso de Vx menos, né? E agora eu tenho que resolver essa equação e eu procuro uma solução do tipo Vx é igual a E elevado a I. Poderia colocar aqui um Vx zero, né? E elevado a I ômega zero, T mais delta. E agora a gente conclui, né, que Vx substituo lá, né, e, de fato, verifico que isto é verdade e, portanto, a conclusão é a seguinte, que Vx... Então, se não quiserem muito entender qual é a metodologia, né, eu posso já, de antemão, dar a solução, né? Vx é igual a V, vamos escrever assim, né? V0 x vezes cosseno de ômega t, ômega 0 t, mais delta, e Vy, em princípio, é igual a V0 y. Agora tem um truquezinho, que é entender que esse sinal aqui tem que ser um sinal menos, seno de ômega 0 t mais delta. Ora, como Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado tem que ser constantes, eu preciso escrever esta solução como sendo igual a V0 apenas, não fazer uma distinção entre eles, porque agora é fácil verificar que se eu colocar V0 aqui, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado é igual a uma constante que é V0 ao quadrado. Pronto, essa solução, portanto, satisfaz aquela condição de manter a velocidade ao quadrado constante ao longo do movimento. Eu preciso deste sinal menos, porque quando eu derivar V0x, essa derivada tem que ser igual a Vy. É por isso que eu preciso do sinal menos aqui, né? Esse sinal menos vem dessa equação. Aqui tenho, portanto, a solução, né? A solução para a equação de movimento, né? Quem são V0 e delta? V0 e delta são as condições iniciais. V0 é o módulo da velocidade quando começa. E delta é a fase. De tal maneira que eu possa saber no instante de tempo t igual a zero, né, qual é a componente x da velocidade. Então, as condições iniciais estão aqui, em V0 e delta. E agora, como é que eu vou determinar a posição? Simples. dx dt é igual a Vx. É Vx. Portanto, o que eu preciso encontrar aqui é só, né,
qual é a função x que, quando eu derivar, eu obtenho este resultado aqui. E não é difícil perceber que a solução é x menos x0. Veja, x menos x0 é igual à função seno, mas agora que eu tenho v0 vezes seno de ômega 0 t mais delta. x0 é o x no instante de tempo t igual a 0, né? De forma que x menos x0 é igual a v0 vezes seno, mas quando eu derivar, né, este lado aqui, obter v0. Portanto, eu devo dividir aqui por ômega 0. Por ômega 0. Ou seja, essa solução aqui é tal que quando eu derivá-la com respeito a x, né, com respeito a x, eu vou obter essa expressão. E é fácil verificar. Derivando aqui, eu vou derivar o seno, vai obter a função cosseno, vezes ômega 0, cancela com... Ok, então aqui eu tenho a solução. X menos x0, né, é igual a essas... Y menos y0 é igual... Agora, aqui, eu devo ter a função cosseno. Então, V0 sobre ômega 0 vezes cosseno de ômega 0 t mais delta. Tenho, portanto, a solução para x como função do tempo e para y como função do tempo. Qual é a trajetória? Qual é a trajetória? Veja que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a v0 sobre ômega 0 ao quadrado. O que isso aqui representa? Uma circunferência. Com o centro no ponto x igual a x0 e y igual a y0 e de raio r igual a v0 sobre ômega 0 ao quadrado. Ou seja, r igual a v0 sobre ômega 0. Consequentemente, se eu tenho um campo magnético uniforme, a solução é tal que a trajetória há de ser uma trajetória circular, né? Uma trajetória, portanto, circular. A partícula vai girar em círculos. O raio dessa circunferência, né, essa trajetória, então, é uma circunferência, o movimento é um movimento circular com o raio dado por esta expressão aqui. Ou seja, uma partícula sob a ação de um campo magnético uniforme, ela vai ter um movimento circular uniforme. A frequência angular é ômega 0. Depende do campo magnético, da carga elétrica, né, e da massa da partícula. Porque esse ômega 0 está dado aqui. Está dado aqui. Portanto, eu vou ter um movimento circular no qual a partícula tanto pode seguir este sentido quanto um outro. Mas, de qualquer maneira, a velocidade muda de direção a cada instante de tempo, mas mantendo o módulo constante. Isto, se movimento circular, se V0z for igual a zero, No entanto, o movimento pode ser um movimento tal que a trajetória seja um pouco diferente.
uma espiral desse tipo, onde o raio é dado por esse valor, mas agora ela tem também uma componente da velocidade na direção do eixo Z. Estão vendo que, nesses casos, a solução é relativamente simples, né? Nós temos um movimento circular se a partícula começou com a velocidade ao longo do eixo Z, onde tem o campo magnético igual a zero. De outra maneira, a trajetória é diferente. Mas, de qualquer maneira, a descrição do movimento, nesse caso, é relativamente simples.